reviram os olhos, mulombe. E tungo que lhe camungo. Reviram os olhos, mulombe, as belas de Sangandombe. Reviram os olhos, mulombe, as belas de Sangandombe. Ora, o Kushishima Kyamushima, o poeta errante das ruas de Luanda do segunda metade do século XIX, do romance A Casa Velha das Margens, do Arnaldo Santos, é uma personagem do Arnaldo Santos. As Belas de Sangandombe, esse poema, que foi musicado em coros Macemba e não só, é da autoria de Arnaldo Santos. Nós, leitores, pensávamos que era um poeta que existiu mesmo, na verdade, é uma personagem de Arnaldo Santos. O Kushishima Kyamushima aparece, ele começa a ser um vagabundo, um indigente, nas ruas de Luanda, nesta segunda metade do século XIX, nesta decadência de uma determinada sociedade, de uma determinada burguesia africana que vai sendo ultrapassada ou melhor, vai sendo escorraçada do centro da cidade pelos colonos europeus que vão chegando progressivamente, os chamados quibungos, os colonos brancos. Mas é uma burguesia de pessoas letradas. É essa mesma burguesia que até vai fazer, ainda vai resistir durante, e veremos isso mais adiante, é uma burguesia letrada, nativista, que vai resistir durante todo o século, entrando inclusive no início do século XX, com a tal imprensa livre que começa em 1866. O Arnaldo até me contou, e eu escrevi isso num outro trabalho meu, sobretudo neste ensaio aqui, mas também num outro trabalho que fiz posteriormente. O Arnaldo até me contou que o Kushishima Kyamushima se baseia numa personagem que ele conheceu, numa figura que ele conheceu, vivendo na encosta, logo a seguir à antiga Lagoa do Quinaxis. Vamos partir da rua ao lado do antigo mercado do Quinaxis, descer a rua da Nossa Senhora da Muximba, passando pelo Museu de História Natural e pelo Colégio de São João do Coloni. Apanhamos depois a rua Cirilo da Conceição Silva, que nos irá levar até à Marginal. E partimos então para mais uma nossa aventura. Passamos aqui o cruzamento com o Ex-Viário e temos na nossa esquerda o edifício do Museu da História Natural. E prosseguimos a nossa viagem. Aqui, ao nosso lado direito, temos uma espécie de mirador sobre a parte baixa da cidade de Luanda, com a linda ilha do Cabo lá ao longe. Mais perto também podemos ver o icónico edifício do Banco Nacional. E os arranha-céus que vieram dar uma nova imagem ao centro da cidade. Num barraco encavalitado na encosta, e que era o velho Pedro, que ele fala aqui neste livro. Eu tenho nesta edição com o título Prosas, mas o livro chama-se, é um livro de contos dos anos de 1965, creio, e chama-se Quinaxis e Outros Contos. Não é? Na Casa Velha das Margens, o Arnaldo Santos transpôs o velho Pedro para o século XIX e chamou-lhe Kushishima Kyamushima, o amargurado do coração. Ora, vamos ver o que é que ele escreveu nas Belas de Sangandombe e que vem a ser musicado no início deste século, creio que por volta dos anos 99-2000, pelo Carlos Sanches. Temos as Belas de Sangandombe. Eu já disse o que era o Sangandombe no episódio sobre a bexiga, sobre o Quingongo, não? O Sangandombe, o bairro Ferreiras, onde os habitantes são atingidos pela varíola, que depois o bairro é queimado. Já estamos na atual Avenida do Primeiro Congresso do MPLA, antiga Álvaro Ferreira, ou Avenida do Hospital, como era vulgarmente conhecida. O Hospital Maria Pia Josina Machel está nas nossas costas. Nós vamos curvar aqui à nossa direita para a Rua Conselheiro Júlio Vilhena. Não vira logo um bairro do asfalto, mas isso não quer dizer que os habitantes não se vão europeizando. Ora, o Kushishima Kyamushima queixa-se precisamente das Belas do Sangandombe se irem tornando progressivamente europeias. Por isso é que elas chamam, ele diz que elas viraram Mundele o Andombe. Mundele é branco, o Andombe é escuro, Mundele o Andombe é literalmente branco escuro, ou seja, viraram mulatas, viraram filhas de branco. É isso que ele quer dizer. Então ele diz: debaixo do Muriangombe vejo meus sonhos morrendo. O Muriangombe é uma árvore de sombra, não é? Pode ser uma mulemba. Minhas penas vou sofrendo,
Me tratam só de Mucombe, tratam-no de varredor. Portanto, ele é um indigente, pode varrer as ruas. Elas, as mulheres bonitas, as belas do Sangandombe, chamam-lhe varredor, Mucombe. Não, é quase a mesma coisa que dizer mendigo, não é? Ai, me tratam só de Mucombe, as belas do Sangandombe. Então, está o refrão da letra, o refrão da canção. Sou pássaro quilombe-lombe, lhes vi de pemba e milongo. O quilombe-lombe é uma ave noturna. Aliás, na canção aparece mesmo sou pássaro que voa à noite. É uma coruja, um mocho, o quilombe-lombe. Lhes vi de pemba e milongo. A pemba, aí é o contrário, a pemba é o caulino branco, ou seja, dos ritos de passagem tradicionais. E quando ele diz lhes vi de pemba e milongo são remédios também, remédios tradicionais. Ele diz que é do tempo em que as belas do Sangandombe eram uma tradição africana e agora estão-se a europeizar, estão-se a corromper. Não é? Lhes vi de pemba e milongo nas feiras de Songo e Ndongo, ou seja, feiras do interior, feiras do sertão. Aqui na cidade, para onde afluíram, elas mudam, perdem-se os valores tradicionais da cultura banto. Não? Estavam nuas no Rilombe. O Rilombe pode escrever com R brando ou com D, Rilombe. O Rilombe é uma pequena capela, um pequeno santuário, não é? Onde os quimbandas veneravam os espíritos. Portanto, estavam nuas no Rilombe, eram puras. Agora vamos ver que não. E prossegue então o Kushishima Kyamushima. Eram filhas de Mundombe, cantavam mansos mucumbis. Hoje são só aves do sundo. Viraram Mundele o Andombe. Bem, quer dizer, eram filhas de Mundombe, portanto, eram filhas de homem escuro, de homem negro, de moreno. E cantavam mansos mucumbis, canções de embalar. Agora são só aves do sundo. Agora temos aqui uma obscenidade. O sundo é a vagina, não é? Elas usam a vagina para os seus interesses. Diz ele, Kushishima Kyamushima. E viraram Mundele o Andombe, cá está. Viraram filhas de branco. Vão no Kazuni Quimbando, desprezam sonhos e a lemba. Em seus meneios ricombes vão-lhes marcando na semba ou no semba. Vão no Kazuni Quimbando, já vimos o que é. É ver, há 2 episódios, portanto, os tais bairros que estão a europeizasse depois de terem sido queimados, depois de terem sido incendiados, mercê da epidemia da varíola, não é? Desprezam sonhos e a lemba. A lemba, portanto, digamos, está sempre ligada à linhagem matrilinear, portanto, aos antepassados, à linhagem dos antepassados. Até tem que ver com a palavra mulemba, não é? Quando um povo se fixava num determinado lugar, enfim, quando na economia itinerante, não é? De queimada, o povo deslocava-se do lugar e então depois plantava uma mulemba. Se ela florescesse, o povo instalava-se ali. E então a mulemba deriva justamente de lemba, não é? Desta ideia dos antepassados. Mas elas agora, as belas Sangandombe, desprezam os antepassados, desprezam as tradições, perdem a memória, não é? É isso que nós não podemos fazer. O Lembra-te Angola existe precisamente para que nós todos não percamos a nossa lemba, não percamos a nossa memória, ou até recuperemos. É por isso que existe o Lembra-te Angola, não é? Depois o Kushishima Kyamushima diz: minhas flores Kafula Kombe, que são plantas trepadeiras, flores vermelhas, entre as minhas flores Kafula Kombe vão com as águas da maré. Lhes atiram nos penicos, nas pontes da Nazaré. Portanto, ou seja, ele oferece flores vermelhas às belas Sangandombe, mas elas desprezam-nas. E então atiram as flores às pontes da Nazaré. Porque era nas pontes da Nazaré que no século XIX, nas pontes da Nazaré, em frente à ermida da Nazaré, logo ao lado do então Mocego dos Cabindas, de que hemos de falar, que se atiravam os dejectos da cidade. Aliás, ainda hoje aquela cidade, a gente chega ali à Bahia, muito perto da Nazaré, eu ainda hoje sinto aquele cheiro familiar de regresso a casa, de home sweet home, digamos, de lar docelar, que ainda traz estes dejectos do século XIX e do século XX todo, e do XXI, portanto. Finalmente o Kushishima conclui dizendo: me insultaram de Kingondo. Kingondo, eu não consegui encontrar o significado, quem souber que me diga. Por fim ele diz: me insultaram de vassoureiro de Mushima, não é? Minha doença do peito, sou um mendigo de estima. Me insultaram de Kingondo as belas Sangandombe. E este é o Kushishima Kyamushima, que, tal como o velho Pedro, era um homem letrado, mas que está transformado num indigente.
o velho Pedro nos anos 1930, 40, o Kushishima Kyamushima nos anos 1870. Têm uma coisa em comum: eles falam francês. Quando é preciso, eles falam francês, porque esta burguesia angolana, como eu já disse há 2 episódios, houve pessoas que me escreveram dizendo que ficaram muito impressionadas com o ensino secundário em Angola, enfim, foi efêmero, foi passageiro, graças a 2 brasileiros no século XIX, e ele só volta em 1918. No entanto, houve muitos angolanos que só com a 4ª classe foram bastante ilustrados, leram muita literatura francesa, leram Victor Hugo, leram Alexandre Dumas, leram Lamartine. Daí, aliás, ainda haver muitos destes nomes próprios em Angola: Hugo, Lamartine, Dumas. E não só nos coros de Macemba, que eu não vou entrar a fundo hoje, deixo para o Mário Rui Silva e para outros musicólogos, mas nos coros de Macemba, segundo o Mário Rui, segundo o próprio mais velho Oscar Ribas, e segundo também o nosso saudoso Arlindo Barbeito, nos coros de Macemba muitas vezes aparecem palavras francesas, quando batem as palmas dizem vite, 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 ou logo no início 1, 2, 3, ça commence. E pronto, e hoje 1, 2, 3, c'est fini. Caminham mortos no sombe, as velas de Sangandombe. Vão no caso Niquimbando, pisam sonhos, pisam lemba, com seus meneios Matonde, desfloraram no semba. Deus gingondos não lhes vê,